tema, como o pastor dizia, a mais. É um tema que você pode iniciar a Bíblia, pode chegar ao fim da Bíblia lendo, preparando, que sempre vai haver a mais. Né? É algo que quem recebeu esse título, eu creio que é algo realmente espiritual. É algo que veio do coração de Deus. Porque nós muitas vezes nos limitamos ao nosso conhecimento, nos limitamos muitas vezes aos nossos sentimentos e não nos deixamos ser contagiados pela presença do Espírito Santo. Enquanto eu preparava a palavra, eu fiquei meio preocupado porque o tema dizia assim: há mais de Deus em mim, através do Espírito Santo. E eu pensava, Deus, isso é meio egocêntrico. Há mais de Deus em mim, através do Espírito Santo. E continuei a escrever, conforme sentia no coração, ia lendo na Bíblia. Não que o coração do homem é enganoso, mas quando ele é tocado por Deus, ele é transformado. Só Deus consegue chegar onde ninguém chega. Amém? E enquanto eu continuava escrevendo, essa frase sempre vinha: há mais de Deus em mim, através do Espírito Santo. Ou poderíamos dizer, como algumas pessoas dizem, há mais de mim, através do poder do Espírito Santo. É meio egocêntrico, né? Mim, eu, é esquisito. Agora quando eu estava no finzinho da ministração, eu perguntei novamente ao Espírito Santo, por que esse tema? Aí ele diz assim, agora cada pessoa da igreja vai dizer assim, há mais de mim. Aliás, desculpa, perdão, há mais de Deus em mim, através do Espírito Santo. Então, ou seja, esse tema não era para mim, era para todos nós. Porque nós precisamos declarar que o Espírito Santo ele faz parte da nossa vida. Ele está em cada um de nós. O mim aqui significa o quê? Que cada momento que eu busco a presença de Deus, ele vem, ele entra. E ele entra através do quê? Através da leitura da palavra, através do estudo, através da oração, através da consagração, através do louvor. E quando nós não fazemos isso, aí realmente não há mais de Deus em mim. E eu, no final, entendi o motivo. Nós precisamos declarar. Então, várias vezes vocês vão dizer essa frase comigo. Há mais de Deus em mim, através do Espírito Santo. Amém? Então, vamos ler. Porque para ver mais de Deus em mim, é necessário reconhecer o nosso estado. Eu cheguei em casa ontem à noite, estava conversando um pouquinho com Keila, e ela passou um vídeo engraçado que mostravam 3 jovens que chegaram perto de um pastor e perguntou assim para ele: pastor, como eu posso entender ou como eu posso receber o Espírito Santo? Né? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? E esse pastor pegou 3 peneiras, entregou a cada jovem, isso ela contando para mim, tá? E disse que os jovens chegaram na borda de um rio com o pastor, pegaram as 3 peneiras e colocaram, e ele disse assim, agora vocês tirem a água com a peneira. Então os jovens levantavam, quem é que conhece a peneira? Peneira é um cesto roto, com vários furinhos. Isso, é um crivo, isso. Tem vários furinhos. Praticamente é impossível de pegar água. Mas, no fim de algum tempo, 2 dos jovens desistiram. Mas um continuava lá a colocar a peneira na água e tirar a peneira da água. Colocar a peneira na água e tirar da água. E então ele perguntou, pastor, isso é impossível. E ele disse, então, mergulha a peneira. E quando ele mergulhou a peneira no rio e ela ficou submersa, então ele entendeu que nós só conseguimos receber o Espírito Santo quando nós nos imergimos na presença dele. Porque nós queremos ele, né, de fora para dentro, mas temos que ser nós que devemos entrar na presença do Espírito Santo. E quando nós falamos de adoração, significa isso, amém? Então precisamos primeiro, para receber o Espírito Santo, para ver mais dele em cada um de nós. Eu vou pedir o Gerson para abrir 2 Crônicas 7:14 a 16. Foi um dos textos que nós lemos na última vez que eu tive a oportunidade de ministrar, que diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. Ontem o Rodolfo disse, eu vou pegar um pouquinho do contexto,
que nós erramos, que nós falhamos, daquilo que o pastor ministrou, vários pontos. Porque nós muitas vezes julgamos que não falhamos, que não erramos. E eu não estou dizendo erros que sejam graves, mas erros que nos roubam a alegria da presença de Deus. Coisa simples. E às vezes nem erramos, mas não estamos na presença. E quando nós podemos reconhecer que nós falhamos, nós vamos à presença de Deus e buscamos. Essa semana, eu, na segunda-feira, disse para o Bruno, vamos vigiar e vamos orar. Porque é uma semana de conferência, onde nós vamos estar na igreja, buscando mais de Deus, vamos estar nos consagrando mais de Deus, é algo diferente. Porque nós devemos ter uma vida de comunhão com Deus. Mas essa é uma semana dedicada, aonde irmãos foram para Fátima, irmãos tiveram uma semana intensa de consagração, o louvor se consagra mais, se prepara mais, há um esforço de todas as áreas da igreja. Da mesma forma, há essa guerra do outro lado, no reino das trevas. Infelizmente, também o inimigo trabalha para que as coisas não aconteçam. Então, é necessário o quê? Que nós possamos reconhecer cada dia os nossos passos. Então, nós tivemos muitas afrontas em vários locais, em várias áreas, para roubar este momento. E teve um dia, nós dois tivemos uma chatice muito engraçada, que foi por nada. Aí eu falei com ele assim, você lembra da nossa conversa? Aí nós pedimos perdão ao outro, abraçamos. E segue viagem. Por quê, gente? Se nós não reconhecemos o nosso estado espiritual, como é que nós vamos nos aproximar de Deus? Porque a nossa maior ligação com Deus, primeiramente, é o nosso irmão, é o nosso próximo, é quem está do nosso lado. E quando nós temos alguma divergência, isso nos impede de chegar até a presença de Deus. Nos rouba a comunhão com Deus. Eu penso que hoje eu tive uma lição muito grande, né, porque não foi só com ele, foi mais coisas. E eu pensei que seria muito difícil eu conseguir uma meta espiritual essa semana. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de chegar a esse ponto. Que é a gente ser humilhado, ser injuriado, ser injustiçado e amar. Amar não quer dizer que eu tenho que conviver com essa pessoa, mas tenho que orar por ela, tenho que respeitá-la, tenho que honrá-la. E é isso que nós devemos fazer. Essa parte nos traz uma proximidade com o Espírito Santo. E ele vai olhar para cada um de nós e vai nos dizer como devemos fazer. Eu sei que muitas vezes há coisinhas simples que os filhos fazem com os pais com os filhos. Ontem o Rodolfo falou, é tão difícil amar a esposa. Às vezes, quando ela diz que é, e a gente diz que não. Mas é o que Deus faz. Cada um tem uma diferença. Cada um pensa de um jeito, mas nós devemos respeitar essas diferenças, a fim de que o reino de Deus ele possa crescer. E quando nós respeitamos isso, nós passamos a entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Para que haja mais de Deus em mim, através do poder do Espírito Santo. Amém? Eu vou pedir o Gerson que possa colocar lá, Mateus 22, 38. Amém. Mateus, capítulo 22, versículo 38 e o 40. Amém? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que há mais de Deus em mim, através do Espírito Santo. Quando nós pensamos em fazer muitas coisas, mas a palavra de Deus diz que nós devemos fazer duas, aonde está toda a lei e todo o mandamento de Deus. E o primeiro é qual? Este é o primeiro e grande mandamento. Amém? Amar a Deus acima de todas as coisas. Esqueceu, né? E semelhantemente a este, amará teu próximo como a ti mesmo. Nós muitas vezes dizemos que amamos a Deus e fazemos tudo por Ele. Nós viemos à igreja, cumprimos todos os rituais, né, servimos, fazemos o nosso melhor. Ficamos horas acordados, vamos montar som em Fátima, vamos cuidar dos peregrinos, não é verdade? Fazemos muitas coisas para Deus.
mas verdadeiramente o nosso coração em relação ao próximo, como está? Porque quando a gente diz que faz para Deus, parece que é para que os outros vejam, mas não é realmente para Deus. Porque no nosso íntimo, como é que nós agimos quando estamos sós? Eu e aquela pessoa. Quando eu passo por alguém e ignoro, ou quando eu trato mal alguém, ou algo não ficou bem resolvido, eu digo assim, epa, eu até tento falar com aquela pessoa, eu até tento, mas não consigo. Porque Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Eu estava dizendo do Espírito Santo estar no nosso interior, no nosso íntimo, por quê? Porque nós podemos enganar uns aos outros, mas nós não enganamos o Espírito Santo. E depois queremos ver o mover, queremos ver o sobrenatural de Deus, mas o nosso interior ainda precisa de cura. O nosso interior precisa de ser tratado. O nosso interior precisa de ser mudado. E se eu, por um acaso, for pedir a essa pessoa perdão, ou se eu tentar me retratar com essa pessoa e ela não quiser, eu estou livre. Eu estou perdoado. Porque é isso que Deus pede para que a gente possa fazer. Ele não pede para que a gente seja preocupado com o que o outro vai receber, mas com a minha atitude. Porque nós, a partir do momento que fazemos isso, Ele vai poder agir na gente. Hoje, eu vou partilhar com vocês no fim do culto, eu não coloquei para que não mudasse aquilo que Deus tem no meu coração. Aí eu fui ao Brasil em 2019, uma loucura que fizemos, financeiramente, uma loucura, porque nós sentíamos que pessoas que estavam lá precisavam de ouvir a voz de Deus, precisavam de receber uma palavra de Deus. E só entende isso quem é do Espírito, quem ouve o Espírito. E eu dizia para Keila, a gente tem que ir porque pessoas nós não vamos ver mais. Eu já disse isso umas 4 ou 5 vezes. E infelizmente todas as pessoas que a gente ministrou, que Deus falou, vai e leva a palavra. Essas pessoas estão falecendo uma a uma. E o objetivo de Deus é que nós possamos ter comunhão com o próximo, ou com o irmão, para que o Espírito Santo possa fazer isso conosco, é porque nós um dia possamos nos encontrar na glória. Para a gente poder viver eternamente juntos. Por que vale a pena eu ganhar o mundo e perder a minha alma? De que vale a pena a gente ter a igreja mais bonita e não salvar vidas? De que vale a pena eu, no meu trabalho, agora ser promovido? Estou dizendo isso porque estou com um desejo imenso de sair de lá para dedicar mais. E aquilo me rouba tempo, me rouba energia, me rouba paz. É engraçado, né? O que me deu sustento tantos anos, hoje eu entendo que tem me afastado da presença de Deus. E nós fomos ao Brasil, como eu estava a dizer, por um casamento do meu irmão, que foi o auge, né, o ponto crucial que nos motivou aí. E ontem, assim que a Rodolfo acabou de ministrar, eu recebi uma mensagem que dizia que a minha cunhada tinha falecido. A noiva. Estiveram, exatamente, 2019, março a gente foi, e ela faleceu ontem. Isso eu quero dizer para vocês porque, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que diz o ide, nenhum de vocês que estiveram em Fátima ontem, sabe se uma das vossas palavras podem levar alguém para o céu. Nós não sabemos quando é o nosso último dia, nós não sabemos quando é a nossa última hora. Eu posso ter tido a oportunidade de ir, eu e querer levar a palavra de Deus no Brasil, mas também, quem sabe, será o meu último dia de estar aqui hoje. Quem sabe Deus quis nos usar só para ir e agora está feita a nossa obra aqui na terra. Amém. E quando nós entendemos essa realidade, que o Espírito Santo realmente fala no nosso coração, em coisas que humanamente são loucura, e a gente vê as respostas de formas boas e de formas tristes, nós sabemos que realmente há mais de Deus em mim, através do Espírito Santo. Aonde todas as coisas acontecem,
Eu queria, enquanto eu preparava a palavra, eu falei assim, vou ministrar com força, com poder, mas eu queria trazer essa consciência para vocês. Porque daqui a pouco vai vir outra pessoa ministrar, mas eu gostaria que nessa manhã vocês entendessem o vosso estado. Se dentro do vosso coração há algo que impede do Espírito Santo agir plenamente, há algo que impede do Espírito Santo usar a sua vida para salvar outras vidas. Keila teve 40 minutos ou mais conversando com ela no dia do casamento, no próprio dia do casamento mesmo, ela vestida de noiva, no momento de festa e alegria. Ela pôde ser ministrada. Eu agradeço a Deus por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Porque vocês são o motivo de Deus estar aqui, através do Espírito Santo. Amém? Não é quem não veio, é vocês que podem fazer a diferença. Muita gente poderia pensar assim, eu queria a igreja cheia. Se tivesse um, eu estaria feliz. Porque nós sabemos que muitas pessoas, depois que a gente saiu de lá, aceitaram Jesus. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não porque somos perfeitos, não porque somos bons, mas porque Deus ele quer fazer a obra em cada um de nós. Cada um com sua diferença, cada um com sua particularidade, para que haja mais de Deus em cada um de vocês. Amém? E hoje é um momento assim meio difícil, né? Triste, mas alegre porque mais uma pessoa foi consciente. Aquilo que o Rodolfo falou. Ser consciente, mas o nosso coração, ele também tem que estar movido e cheio da íntima compaixão de Cristo. Amém? Vou pedir ao nosso querido irmão para colocar o último versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mateus. Amém? Não, desculpa, perdão. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Amém? Esse texto fala sobre a história da mulher samaritana. Depois eu vou nesse pequeno versículo aqui. Acho que vai ser das ministrações mais rápidas que eu já tive. Quem é que não conhece a história da mulher samaritana? Se nós pararmos e olhar para a nossa vida, cada um de nós tem uma pontinha da mulher samaritana. Vamos falar assim um bocadinho rasgado. Eu sou preto. Vocês acham que eu sou bem aceito em qualquer lado? Pela minha cor? Eu não sou. Vamos ser sinceros. Os portugueses, quando estão na Alemanha, são bem aceitos pelos alemães? Não são. Nem em França. Existe o racismo. E aí tem uma outra coisa que ainda é pior. Nós tivemos um testemunho do irmão que foi o quê? Que carta é essa? Quem é que teve aqui ontem à noite? Vocês lembram desse pequeno testemunho? Que carta é esta? Vocês são católicos? Existe ainda algo mais grave. Que se nós não formos da mesma etnia, se não formos do mesmo, não aceito. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E esse texto fala da mulher samaritana, que Jesus encontra com ela num poço. E quando ele senta e começa a conversar com ela se expõe para ele. Ela abre o coração para ele e conta a sua situação. Ela conta para ele os seus flagelos. Ela pergunta, você é casada? Você tem quantos? E Jesus nessa manhã pergunta para você, como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Como é que estão as suas ações? Não sou eu. Não é preciso ninguém vir falar para mim. Mas é que o Espírito Santo pergunta para você nessa manhã, como perguntou para aquela mulher. E ela foi sincera com ele. Há um momento em que ela diz assim, o homem com quem estou não é meu marido. E ele diz que ela falou a verdade. Há momentos na nossa vida que até para o Espírito Santo a gente quer mentir. Quando ele vem, contende conosco, fala em nossos corações, para a gente ter uma atitude, a gente quer ter outra atitude, mas nós sabemos que desviamos. É quando nós, às vezes, estamos em oração, e de repente vamos no nosso espírito falar algo e começamos a cantar, para desviar
aquilo que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, que Ele quer mudar no nosso íntimo. Que nessa manhã possamos ser como essa mulher samaritana, abrir o nosso coração, sermos verdadeiros e sinceros, porque Deus, Ele quer fazer uma obra. Aliás, Ele quer completar a obra que iniciou. Eu penso que de todas as conferências que tivemos aqui, é a que mais tem mexido comigo. Eu posso não estar saltando, eu não estou pulando, eu não estou cantando alto, mas do momento em que eu entro daquela porta para dentro, eu começo a estremecer. Eu não sei o que vai acontecer no último dia. Eu não vou ter tempo de falar, estou tentando resumir o máximo, porque o nosso tempo é curto. Mas o que eu peço é que Deus possa usar cada pregador, cada pessoa que vai vir a seguir, que possa falar tudo aquilo que eu queria. Que possa ser usado tremendamente, que possa ser abençoado tremendamente, que possa transformar vossas vidas, que vocês entendam que Deus, Ele nos quer por inteiro. E essa mulher samaritana, quando ela disse para Jesus a verdade, só os dois, e ela disse que tinha sede, e ele disse que daria a ela a fonte das águas vivas. E foi o que aconteceu. E quando ela bebeu da água viva, que era Jesus, ela saiu e foi avisar a cidade. Nós temos o sonho de ganhar essa cidade, nós temos o sonho de ganhar o conselho, temos o sonho de evangelizar essa nação. Mas só quando essa fonte de água viva estiver dentro da gente, que é Jesus. Quando nós estivermos submersos nessa fonte de água viva. Para que a gente possa realmente fazer o que vai acontecer nesse versículo que eu vou ler. Aí eu vou pedir os meninos do louvor para subir. Amém? Como diz o pastor da semana passada, né? O Isaac. Sem música não funciona. Não, sem música não funciona. Mas não é, pessoal. Como eu vou pedir vocês para repetir novamente. Há mais de Deus em mim, através do Espírito Santo. Porque nós deixamos de pronunciar as coisas de Deus. Nós falamos muitas coisas que não são dele. Para quê? Se precisamos de pronunciar, para que as correntes se quebrem, para que haja libertação em nossas vidas, precisamos de declarar a palavra de Deus. Amém? E quando essa mulher, ela recebeu da fonte de água viva, que era Jesus, que hoje nós podemos dizer que é a presença manifesta do Espírito Santo na nossa vida, uma cidade toda se converteu. E no versículo 23 e 24 do capítulo 4 de João, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Amém? E quando nós adoramos Deus em espírito e em verdade, significa que nós temos ações. O nosso íntimo, ele é remexido, o nosso íntimo é preenchido, e o nosso exterior, ele mostra a verdade em nossas atitudes, mostra a verdade em nossas palavras, e tudo que está à nossa volta se transforma. Tudo que está à nossa volta é mudado. Não porque merecemos, não porque somos bons, mas porque a obra é de Cristo. Amém? Então eu quero pedir aos irmãos que possam ficar de pé. E nessa manhã, que vocês possam pedir ao Espírito Santo que esquadrinhe o vosso coração. E como Davi disse: Senhor, se há algum caminho mau, sonda o meu coração e guia-me pela vereda da justiça e trabalhe em mim. Muitas vezes nós não pedimos isso para Deus sondar, esquadrinhar o nosso coração, porque queremos ter as nossas próprias atitudes, aquilo que achamos certo. Que Deus possa ricamente vos abençoar e vos encher da glória dele. Amém? Que Deus vos abençoe.